7. O mais importante é controlar o risco. Ao juntar tudo, vemos que, em busca de lucro, o trabalho do investidor é assumir riscos de forma inteligente. Fazer isso bem é o que separa o bom investidor do resto. Como avalio, os investidores que mais se destacam distinguem-se, no mínimo, tanto por sua capacidade de controlar o risco quanto pela habilidade de gerar resultados positivos. O retorno absoluto alto é muito mais reconhecível e estimulante do que o desempenho excelente, ajustado ao risco. É por isso que somente os grandes retornos levam as fotos de seus investidores aos jornais, já que o risco e o desempenho ajustado ao risco, mesmo após a ocorrência do fato, são de difícil mensuração e já que a importância de gerenciar o risco é extremamente subestimada, os investidores raramente são reconhecidos por ter realizado um bom trabalho nesse sentido. Isso é especialmente verdadeiro nos períodos de alta. A meu ver, contudo, grandes investidores são aqueles que assumem riscos menores proporcionalmente aos rendimentos que obtêm. Eles podem produzir retornos moderados com baixo risco ou retornos elevados com risco moderado. Entretanto, a obtenção de rendimentos elevados mediante riscos também elevados significa muito pouco, a menos que consigamos fazer isso por muitos anos. Nesse caso, ou o alto risco apercebido não era realmente alto ou foi excepcionalmente bem administrado. Pensemos nos investidores que são reconhecidos porque realizam um bom trabalho, pessoas como Warren Buffett, Peter Lynch, Bill Miller e Julian Robertson. Possuem trajetórias notáveis por se manterem consistentes sem grandes contratempos, não apenas por seus retornos elevados. É verdade que podem ter passado por 1 ou 2 anos ruins, mas em geral administraram bem tanto os riscos quanto os retornos. Quaisquer que sejam os poucos prêmios concedidos ao controle de riscos, eles nunca são dados nos períodos bons. A razão é que o risco é furtivo, invisível. O risco, a possibilidade de perda, não é observável. O que se pode observar é a perda e ela geralmente só acontece quando o risco e os eventos negativos se encontram. Esse é um ponto muito importante, então descreverei 2 analogias para que o tema seja apresentado claramente. 1. Germes causam doenças, mas, em si, não são doenças. Podemos dizer que a doença é o que acontece quando os germes se estabelecem em algum organismo. 2. Na Califórnia, as casas podem ter, ou não, falhas de construção que podem fazê-las desmoronar durante terremotos. Isso é algo que só é possível descobrir quando ocorre um terremoto. Da mesma forma, perda é o que ocorre quando o risco e a adversidade se encontram. O primeiro representa a possibilidade de sofrer perdas quando as coisas dão errado. Enquanto tudo vai bem, as perdas não aparecem. O risco só gera perdas quando ocorrem eventos negativos no ambiente. Devemos lembrar que, quando o ambiente é salutar, esse é apenas um dos ambientes com probabilidade de materialização naquele dia ou naquele ano. Essa é a ideia de histórias alternativas de Nassim Nicholas Taleb, descrita com mais detalhes no capítulo 16. O fato de o ambiente não ser negativo não significa que não poderia ter sido. E o fato de o ambiente não ser negativo não significa que o controle de risco não fosse aconselhável, embora, da forma como as coisas aconteceram, ele não fosse necessário naquele momento. O importante aqui é a percepção de que talvez o risco estivesse presente, mesmo que a perda não tenha ocorrido. Portanto, a ausência de perdas não significa necessariamente que a carteira tenha sido construída de forma segura. Então, o controle de risco pode estar presente nos bons momentos, mas não é algo observável porque não é testado. E, por isso, não há prêmios. Apenas um observador competente e sofisticado é capaz de observar uma carteira nos períodos bons e adivinhar se ela é de baixo ou de alto risco. Para que uma carteira consiga atravessar os períodos difíceis, o risco precisa, em geral, estar muito bem controlado. Contudo, se a carteira próspera nos períodos bons, não podemos dizer se o controle de risco, A, estava presente e não era necessário ou, B, não existia. Resumindo, e apesar de o controle de risco ser invisível durante os períodos bons, ainda assim, é essencial, já que períodos bons podem facilmente se transformar em momentos ruins. Qual é a definição de um trabalho bem feito?
A maioria dos observadores acredita que a vantagem dos mercados ineficientes reside no fato de que um gestor pode assumir o mesmo risco que o benchmark, por exemplo, e obter uma taxa de retorno maior. A figura 7.1 apresenta essa ideia e retrata a alfa do gestor, isto é, o valor agregado por sua competência. Este gestor realizou um bom trabalho, mas isso me parece apenas uma parte da história e, acredito, a parte desinteressante. Um mercado ineficiente também permite que o investidor competente obtenha o mesmo retorno do benchmark e, ao mesmo tempo, assuma riscos menores. Para mim, isso é uma grande conquista, figura 7.2. Aqui o valor agregado pelo gestor não é obtido por meio de um maior retorno em relação a um risco determinado, mas, sim, por meio de menor risco em relação ao retorno determinado. Isso também é um bom trabalho, talvez até melhor que o do primeiro. Parte disso é apenas uma questão de semântica e depende de como olhamos para os gráficos. Não obstante, como acredito que a redução do risco fundamental pode ser a base para uma experiência de investimento extremamente próspera, esse conceito deveria receber mais atenção do que em geral recebe. Como poderíamos participar do lucro total gerado pelos mercados altistas, e, ao mesmo tempo, nos posicionar para obter resultados excelentes em mercados com tendência de baixa? Capturando um lucro superior ao do mercado e assumindo riscos menores que o do mercado. Agora podemos voltar aos germes que não se estabeleceram no organismo ou talvez aos terremotos que não aconteceram. Um bom construtor é capaz de evitar falhas em sua construção, enquanto um construtor ruim incorpora falhas à sua construção. Pode ser difícil diferenciar um do outro enquanto não há um terremoto. Da mesma forma, um excelente investidor pode ser aquele que, em vez de obter retornos maiores, consegue o mesmo retorno, porém com risco menor, ou, até mesmo, um retorno ligeiramente menor com muito menos risco. Quando os mercados se mantêm estáveis ou estão em crescimento, não é possível descobrir o risco em que uma carteira incorre. É isso que está por trás do que disse Warren Buffett sobre a maré. Não há como saber quem está nadando nu ou vestido, senão quando a maré baixa. Obter o mesmo retorno dos investidores que correm maiores riscos e fazê-lo com riscos menores é uma realização admirável. Na maioria das vezes, entretanto, trata-se de uma realização sutil e oculta que só pode ser apreciada por meio de julgamentos sofisticados. Já que, em geral, há mais anos bons nos mercados do que anos ruins, e como são necessários anos ruins para que o valor do controle de risco se mostre evidente em termos de redução de perdas, o custo do controle de risco, na forma de rendimentos não aproveitados, pode parecer excessivo. Nos anos bons do mercado, os investidores que se preocupam com o risco devem dar-se por satisfeitos, pois se beneficiaram de um sistema de controle em suas carteiras, mesmo que este não tenha sido necessário. Eles são como donos prudentes de imóveis que fazem seguro de sua propriedade e se sentem bem por saber que estão protegidos, mesmo quando não é preciso acioná-lo. Controlar o risco do portfólio é muito importante e vale a pena. Os frutos, no entanto, surgem apenas na forma de perdas que deixam de acontecer. Cálculos do tipo A e C são muito complicados em períodos de tranquilidade. Assumir risco de forma inconsciente pode ser um grande erro, isso, no entanto, é o que fazem repetidamente as pessoas que compram ativos mais populares e desejados em um determinado momento. Esses investidores creem que nada de ruim pode acontecer. Por outro lado, aceitar de forma inteligente o risco reconhecido com o objetivo de se obter lucro está por trás de alguns dos investimentos mais sábios e rentáveis, mesmo que, ou talvez devido ao fato de que, a maioria dos investidores os descarte por considerá-los especulações perigosas. Ao juntar tudo, vemos que o trabalho do investidor é assumir riscos de forma inteligente para obter lucros. Fazer isso bem é o que separa o bom investidor dos outros. O que significa assumir riscos de forma inteligente para obter lucros? Vejamos o exemplo do seguro de vida, como as companhias de seguros, que estão entre as empresas mais conservadoras da América, asseguram a vida das pessoas quando sabem que todas elas vão morrer. É um risco que conhecem. Sabem que todos vão morrer, então, incluem essa realidade em sua abordagem. É um risco que elas são capazes de analisar, e por isso todas contam com médicos que avaliam a saúde dos futuros assegurados. É um risco que pode ser diversificado.
Ao garantir uma mistura de assegurados por idade, sexo, ocupação e localização, não estarão expostas a situações anômalas e perdas generalizadas. É um risco assumido pelo qual, certamente, serão bem recompensadas. Essas empresas estabelecem prêmios para que tenham lucro em caso de falecimento do assegurado, de acordo com as médias de suas tabelas atuariais. E, se o mercado de seguros for ineficiente, por exemplo, se a empresa for capaz de vender uma apólice a uma pessoa com probabilidade de morrer aos 80 anos cobrando um prêmio que pressupõe que ela morrerá aos 70, as companhias estarão mais protegidas contra os riscos e mais bem posicionadas para a obtenção de lucros excepcionais, se tudo ocorrer conforme o esperado. Fazemos exatamente o mesmo em relação aos títulos de alto rendimento e em relação a todas as outras estratégias da Oaktree. Tentamos estar cientes dos riscos, algo essencial, pois nosso trabalho envolve muitos ativos que alguns, de maneira simplista, chamam de arriscados. Empregamos profissionais altamente qualificados, capazes de analisar investimentos e avaliar riscos. Diversificamos nossos portfólios de forma adequada. E somente investimos quando estamos convencidos de que o provável retorno mais do que compensará o risco assumido. Há anos digo que os ativos de risco podem ser bons investimentos sempre que estiverem suficientemente baratos. O elemento essencial é saber quando isso acontece. É isso, e assumir de forma inteligente o risco para a obtenção de lucros é o melhor modo de se obter êxitos que se repetem durante um longo período. Se, por um lado, o controle de risco é essencial, a assunção de riscos, em si, não é nem sábia nem imprudente, mas inevitável para a maior parte das estratégias e dos nichos de investimentos. Pode ser bem feita ou mal feita, no momento certo ou no momento errado. Estamos no melhor dos mundos quando somos capazes de mudar para nichos mais agressivos e manter o risco sob controle. Há armadilhas pelo caminho, mas podemos evitá-las. Aqueles que controlam o risco de forma cautelosa sabem que não conhecem o futuro e compreendem que esse futuro acarreta possíveis resultados negativos, não podem mensurar exatamente, no entanto, o quão ruins esses resultados podem ser ou quais são as probabilidades de ocorrer. Então, não saber o quão ruim apresenta-se como uma dessas principais armadilhas, cair nela desencadeia subsequentes más decisões. A volatilidade e as perdas extremas são raras. E à medida que o tempo passa sem que aconteçam, começa a parecer cada vez mais provável que nunca venham a ocorrer, levando-nos a crer que as suposições sobre o risco eram muito conservadoras. Daí surge a tentação de relaxar as regras e aumentar a alavancagem. E, muitas vezes, isso é feito pouco antes do surgimento do risco. Conforme nos informa Nassim Nicholas Taleb em seu livro Iludido pelo Acaso. A realidade é muito mais cruel do que uma roleta russa. Primeiro, ela raramente libera a bala fatal, como um revólver cujo tambor não tivesse apenas 6 câmaras, mas centenas, e até mesmo milhares. Após algumas dezenas de tentativas, os participantes, sob uma falsa sensação de segurança entorpecente, se esquecem da existência de uma bala. Em segundo lugar, ao contrário de um jogo preciso e bem definido como a roleta russa, em que os riscos podem ser enxergados por qualquer um capaz de multiplicar e dividir por 6, o tambor da realidade não é algo que se possa observar. Portanto, sem perceber, podemos estar jogando roleta russa e chamando-a por algum nome alternativo que denote a baixo risco. Imaginando que estivessem num jogo de baixo risco, as instituições financeiras, entre 2004 e 2007, tomavam parte de um negócio de alto risco, tudo porque suas hipóteses sobre perdas e volatilidade eram muito vagas. Estaríamos assistindo a um filme completamente diferente se fosse dito por essas instituições, e isso tudo talvez seja muito arriscado. Uma vez que os preços das casas subiram tanto e o acesso ao crédito hipotecário se tornou tão fácil e disponível, então é possível que, desta vez, os preços dos imóveis sofram quedas generalizadas. Por isso, nossa alavancagem não passará da metade do que nos sugere o nosso desempenho no passado. É fácil dizer que suas assunções de risco deveriam ter sido mais conservadoras. Mas quão conservadoras? Não há como administrar com base nas piores hipóteses. Ficaríamos paralisados. E, de qualquer forma, uma pior hipótese é um termo realmente equivocado, isso não existe,
pois a pior hipótese é a perda de tudo. Sabemos que os quantos não deveriam ter aceitado a suposição de que os preços dos imóveis não poderiam sofrer um declínio em todo o país. Contudo, assim que aceitamos que esse declínio é possível, para qual extensão de queda deveremos nos preparar? 2%? 10%? 50%? As manchetes de 2008 estão repletas de companhias que perderam muito, e talvez até quebraram, porque compraram ativos por meio de alavancagem. Esses investidores utilizaram alavancagens que poderiam ter sido mais apropriadas para a negociação de ativos de volatilidade moderada e esbarraram na maior volatilidade já vista até então. É fácil dizer que cometeram um erro. Mas seria razoável esperar que se preparassem para eventos insólitos? Se todas as carteiras precisassem suportar quedas como as que testemunhamos neste ano 2008, é possível que ninguém mais, nunca, viesse a utilizar a alavancagem novamente. Será que essa é uma reação sensata? De fato, é possível que ninguém jamais invista nessas classes de ativos, mesmo sem alavancagem. Em todos os aspectos de nossas vidas, embasamos nossas decisões no que achamos que tem maior probabilidade de ocorrer. E, para tanto, essa maior probabilidade, na maioria das vezes, tem como base os eventos regulares do passado. Esperamos que os resultados estejam próximos da média, na maioria das vezes, mas sabemos que podemos obter resultados melhores, b, ou piores, c. Mesmo que tenhamos em mente que, de vez em quando, um resultado estará fora do alcance habitual, d, tendemos a nos esquecer das possíveis extremidades. E, conforme exemplificado pelos acontecimentos recentes, raramente consideramos os resultados que ocorrem apenas uma vez por século, ou que nunca tenham acontecido, e, figura 7.3. Mesmo sabendo que coisas incomuns e improváveis podem acontecer, tomamos decisões fundamentadas para que possamos agir e, conscientemente, aceitamos esse risco quando somos bem pagos para aceitá-lo. De vez em quando surge um cisne negro. Entretanto, se, no futuro, sempre disséssemos que não há possibilidade de realizar certas ações porque o resultado poderia ser o pior de todos, ficaríamos paralisados e nunca tomaríamos nenhuma decisão. Então, na maioria das vezes, não temos como nos preparar para o pior. Deveria ser suficiente estarmos precavidos para eventos que somente ocorrem uma vez a cada geração. Mas uma geração não dura para sempre, e haverá momentos que vão ultrapassar esse padrão. O que fazer? Pensei bastante sobre quanta atenção devemos dedicar a um desastre improvável. Entre outras coisas, os eventos de 2007 a 2008 provam que não há uma resposta fácil. Especialmente por causa das ideias apresentadas anteriormente neste capítulo, devo esclarecer uma importante distinção entre controlar os riscos e evitá-los. O controle é o melhor caminho para evitar perdas. Evitar os riscos, por outro lado, provavelmente também nos fará evitar os retornos. De vez em quando, ouço alguém dizer que a Oaktree deseja evitar os riscos relacionados aos investimentos. Claro que discordo totalmente dessa afirmação. A Oaktree, obviamente, não foge dos riscos. Nós os aceitamos no momento certo, nas situações certas e pelo preço certo. Poderíamos facilmente evitar todos os riscos, e você também. Mas, se aguíssemos assim, certamente não obteríamos retornos acima da taxa sem riscos. Will Rogers disse que às vezes precisamos nos arriscar em galhos mais altos, pois é ali que estão as frutas. Nenhum de nós está neste ramo para ganhar 4%. Assim, embora o primeiro princípio da filosofia de investimentos da Oaktree enfatize a importância do controle de riscos, isso não tem nada a ver com evitá-los. É pela assunção do risco, quando somos bem pagos para fazê-lo e especialmente por assumir riscos a que os outros são extremamente avessos, que nos esforçamos para agregar valor aos nossos clientes. Quando formulado dessa maneira, o grande papel que o risco desempenha em nosso processo se torna óbvio. Rick Funston, da Deloitte Touche, diz, no artigo que motivou este memorando, quando o risco corporativo se torna pessoal, suplemento especial da revista Corporate Board Member, de 2005, que precisamos garantir que os riscos e exposições sejam compreendidos, administrados de forma adequada e mais transparentes para todos. Isso não é aversão ao risco,
é inteligência de risco. É para isso que a Oaktree se esforça todos os dias. Investir com êxito por um longo prazo depende mais do controle de risco do que da agressividade. Os resultados da maioria dos investidores serão determinados, ao final de sua carreira, mais pela quantidade de seus investimentos ruins e pelo quão ruins eles foram do que pela grandeza de seus bons investimentos. O controle de risco competente é a marca do bom investidor.